Junto comigo, como convidado, eu tenho Roberto Sadowski. Ele que é jornalista, crítico de cinema e colunista do UOL. Roberto, bem-vindo. Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Você gostaria de se apresentar aqui pra gente, para os nossos ouvintes? Nossos ouvintes, eu sou jornalista, eu sou crítico de cinema por consequência, eu sou colunista do UOL por profissão e eu sou metido em mais um monte de coisa. A primeira pergunta que eu teria para você é: o cenário do cinema brasileiro hoje está bem em falta, né? Apesar da gente ter grandes produções, grandes nomes por trás, apesar do cinema brasileiro ter um mercado muito forte, o brasileiro em si não gosta muito de ir ao cinema assistir filme nacional. Por quê? Olha, eu queria ter a resposta para essa pergunta e embalar e vender essa resposta, porque eu ia ganhar uma grana com isso. Existe um preconceito latente em uma fatia do público em relação ao cinema brasileiro que eu acho que vem de uma coisa histórica. O cinema brasileiro ele sempre teve fases, e algumas fases não foram, né, tão legais, e a gente depende muito de fatores externos que não têm a ver com a produção do cinema em si, mas tem a ver com a situação do país. Então, a nossa produção ela sempre foi meio que uma montanha-russa. Existe um pilar no cinema brasileiro que é a comédia, desde sempre. Então a gente teve de Oscarito a Mazzaropi, a Trapalhões, as comédias mais modernas, ao cinema popular brasileiro que sempre mantiveram o público em movimento e vendo filmes. Por outro lado, por muito tempo, e por causa da época da ditadura militar também, o nosso cinema foi muito baseado na pornochanchada, que era um estilo de filme que, por mil motivos, eles conseguiam driblar algumas convenções da época da ditadura e se tornaram muito, muito populares na época. Essa popularização também trouxe uma certa vulgarização do cinema. Então, uma fatia do público acabou estereotipando o cinema brasileiro por causa disso. O cinema é só palavrão e mulher nua e sexo e tal. Porque na época basicamente era isso. Porque era um jeito de o artista se expressar de uma forma mais livre num momento que a gente não era. Então, ao longo do tempo, a gente viu pessoas produzindo filmes que dialogavam com essa época e pessoas que homenageavam essa época. E eu sinto que falta um pouco de diversidade em relação a gêneros, em relação a escolas de cinema que a gente pode aproveitar aqui. A gente faz comédia bem e a gente faz comédia bem. Os outros gêneros ficam um pouco na corda bamba. Apesar de ter grandes filmes aí como Central do Brasil... Tem grandes filmes. Até filme que concorreu ao Oscar, como Democracia em Vertigem. Sim, que faz pouco tempo, inclusive. Faz pouco tempo, foi lançado em 2019, né? Mas a gente ainda tem uma produção muito... O cinema brasileiro não tem uma cara, e isso eu acho que é um problema. A gente vê o cinema coreano, por exemplo, que houve um investimento grande do Estado tal para poder dar material humano e técnico para as pessoas desenvolverem suas histórias, e a gente não tem isso aqui. A gente tem as pessoas que vêm de publicidade, que vêm da televisão, vêm da novela, e o cinema acaba sendo um amálgama de tudo isso. Eu vejo que tem uma geração nova hoje que quer quebrar esse molde, né, e fazer mais ação, e fazer mais suspense, e fazer mais gêneros que a gente não abraça. O streaming ajuda muito isso hoje em dia, mas eu acho que é questão de tempo e de costume para o público pegar. Porque, por exemplo, Bacurau foi um filme que foi muito bem, né? Teve 700 mil pessoas que foram ao cinema assistir. E se a gente coloca isso na ponta do lápis, é meio impensável, né? É um western politicamente super carregado, mas tem toda a estrutura de gênero dentro. Não é um filme que está subindo num púlpito para pregar uma ideia. A ideia está na entrelinha da própria narrativa dele. Então, precisamos de mais iniciativas assim. E isso que você falou do cinema coreano é um investimento da Coreia do Sul, vem desde o K-pop, para exportar muita cultura. Sim. E eles estão fazendo isso muito bem. Parasita,
Não à toa, Parasita ganhou o Oscar em, acho que 2018. Parasita é uma consequência, né? O Oscar de Parasita é uma consequência disso tudo. Completamente. E pegando, acho que a deixa do Andrei, é interessante até falar que existe o fato concreto, assim, que os filmes que a Coreia produz para streamings como Netflix, Prime Video, enfim, que são exportados, assim, para o exterior, são totalmente diferentes do tipo de filmes e séries que eles consomem lá dentro. Eles são muito espertos nisso, né? Isso. O que aconteceu? Nos anos 90, no final dos anos 80, teve uma preocupação do governo da Coreia em entender que o soft power é um poder também. Então, se não somos uma grande potência econômica, se não somos uma grande potência militar, a gente pode ser uma grande potência cultural e garantir o nosso lugar na mesa dos adultos. Então, para isso, eles investiram em cineastas que foram estudar onde se faz cinema, voltaram para casa para poder produzir um pouco de cada, um pouco dessa visão do que eles consomem internamente e um pouco do que é para exportação. Porque se você pensar bem, uma comédia brasileira como, sei lá, Os Farofeiros 2, que fez 1.400.000 esse ano, é um sucesso que é inegável. Você vai mostrar esse filme para qualquer lugar do mundo, ninguém vai entender. Ele é muito culturalmente atrelado a coisas que o brasileiro vai sacar. No resto do mundo, não. Quando a gente vai tentar fazer um filme que possa ganhar o mundo, talvez os assuntos tenham que ser que possam se conectar com o resto do mundo também. Então a gente fala de Central do Brasil, de Cidade de Deus. São histórias que retratam a nossa bolha, né, do nosso país, mas que elas podem ser quebradas com verdades universais. Você fala de família, você fala de busca de identidade, você fala de crime e tal, e são coisas que são comuns em todo o lugar. Então esses filmes eles conseguem ser exportados. A gente falou de Parasita. A história de Parasita em países que têm uma desigualdade social e econômica muito grande, ela funciona. A gente vê isso no Brasil e você identifica todo o símbolo que está lá. Em qualquer lugar do mundo, aquele problema é real. Já coisas que são muito locais, tipo Os Farofeiros ou a produção coreana que a população coreana gosta mais de consumir, é muito direcionada para eles. Então é inteligente você pensar em ser plural, que é uma lição que a gente pode aprender. Voltando um pouco no cinema brasileiro, a gente teve duas grandes coisas que derrubaram bastante. Já estava em crise, mas pós-governo Bolsonaro e pós-pandemia, isso destruiu o cinema. Apesar das salas de cinema em 2019 estarem muito cheias com filmes internacionais, a gente teve a queda durante a pandemia, inevitável, não dava para reunir, não dava para ir no cinema. O forte aumento dos streamings, que as pessoas iam lá, assistiam em casa. E agora, apesar de estar retomando todo esse processo, as pessoas estarem voltando para a sala de cinema, já não é a mesma coisa que estava em 2019. É o famoso, o filme é muito longo, vou ficar lá sentada, lá assistindo. Existe um otimismo em quem faz cinema no Brasil hoje de o público estar redescobrindo, porque tem alguns fatores. A pandemia, claro, acostumou todo mundo a ficar em casa e a consumir séries, mas isso eu falei, inclusive, faz pouquíssimo tempo com o Fábio Porchat. Existe você fica enfadado de você também ficar em casa e prestando atenção em alguma coisa por 8 ou 10 horas. Então o cinema é um evento por si. Você sai de casa, é um compromisso que você vai para o cinema para você conhecer uma história nova. Existe uma boa vontade muito lenta de as pessoas voltarem ao cinema, mas está acontecendo. A gente teve o Nosso Sonho, né, a biografia do Claudinho Buchecha, que foi bem. A gente teve a comédia com a Ingrid e com a Tata Werneck, que foi bem. A gente teve Nosso Lar 2, que foi bem. Agora tem Os Farofeiros 2, que está indo bem. Teve o Mamonas Assassinas, foi bem também. Não são grandes filmes, mas são filmes que pelo menos mostram a nossa cara fora. É muito difícil a gente competir com a força de marketing de um filme estrangeiro quando vem para cá, porque eles têm um investimento que a gente não tem, né? Que é uma coisa muito, muito grande. E existe também toda a recuperação do setor cultural como um todo,
pós-governo Bolsonaro, que obviamente odiava cultura e que agora aos poucos existe um respiro para voltar. Porque cultura é investimento. Investir no mercado cultural é investir no PIB, é saber que vai ter um retorno, é saber que cada real investido num filme ou numa série ou num projeto vai voltar quase R$2 para a sociedade. É saber que o ecossistema de um filme, em torno dele, emprega ainda de centenas e de milhares de pessoas que estão trabalhando em torno de um projeto só. Então isso tudo é economia girando. Falta consciência política também de entender isso e de saber que qualquer país do mundo produz cinema com apoio estatal de alguma forma. Então eu ouço gente falar, mas filme da Marvel não tem isso. Claro que tem. Eles filmam em Atlanta porque lá eles têm uma isenção de imposto maior do que na Califórnia. Então, cada produção eles estão economizando de 30 a 40 milhões de dólares. Então, assim, em todo lugar, o Estado tem que estar presente para poder incentivar. E, de novo, não é favor que faz a um artista. É investimento em soft power e no nome que a gente tem do país representado no resto do mundo. Isso, para mim, não tem preço. Aproveitando o que a Júlia falou, a duração dos filmes, ela tá cada vez menor, os filmes estão cada vez mais rápidos, embora nesse Oscar que teve, os filmes estão entre 3 horas, 3 horas e meia, indo na contrapartida disso que eu vou falar, mas o hábito do TikTok tá diminuindo o tamanho dos filmes, está diminuindo o interesse, está diminuindo a vontade das pessoas que vão lá para assistir. Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, as novas gerações, elas estão acostumadas com velocidade, né? O TikTok são coisas mais rápidas, dá a impressão que todo o consumo audiovisual ele é mais acelerado. Mas eu acho que é uma impressão, porque isso vem da tecnologia que ela se torna obsoleta mais rápida também. E no meio de toda essa revolução tecnológica, e assim, o cinema resistiu à televisão, resistiu ao VHS, resistiu ao DVD, resistiu à TV a cabo, resistiu ao streaming, vai resistir também ao TikTok, às redes sociais, porque essas coisas são momentâneas, elas não criam laços duradouros. Eu costumo falar que ninguém se torna um cinéfilo vendo filme em casa. Você não tem uma grande lembrança de um filme que você viu no seu sofá, mas você tem uma grande lembrança de um filme que você foi ver no cinema, porque a experiência coletiva faz toda a diferença. E a metragem dos filmes ela é muito relativa, porque tem muito filme curto hoje e eu ouço o contrário. Eu ouço reclamação de que os filmes estão muito longos. Eu fico pensando, sempre teve filme longo pra caramba e sempre teve filme muito curtinho. Isso não é de hoje, não acontece. É um holofote que foi jogado num momento porque tiveram filmes que buscaram essa discussão, como os filmes do Oscar do ano passado, mas Lawrence da Arábia é enorme, 2001 é enorme, né? Doutor Zhivago é gigantesco, sei lá, E o Vento Levou é enorme também. Então, são filmes que dos anos 30, 40, 50 até hoje, eles têm o tempo que precisam ter. Às vezes você acha, né? A gente vê um filme e fala, podia perder uma meia horinha aí. E podia ganhar uma meia horinha também. Às vezes a trama é muito curta para muita ideia que tá lá dentro. Mas aí depende do compromisso, do que o estúdio quer, do que o diretor quer mostrar, do contrato que foi assinado. Às vezes o cara assina o contrato e fala, por contrato eu tenho que entregar um filme de tantas horas, porque por dia tem que ter 5 sessões no cinema. Então se eu faço um filme de 4 horas, eu não vou ter a minha agenda cheia. O caso do Scorsese e do Assassinos da Lua das Flores é que é um filme feito por um streaming, é bancado pela Apple, então eles não estavam muito preocupados ou com preço ou com metragem do filme. Ele teria um lançamento pequeno no cinema, mas ele seria um grande lançamento só em streaming. Mas é claro que melhores almas prevaleceram e viram o filme e falaram, isso aqui tem que ser um lançamento global com cara de cinemão, né? Eu sinto que quando o filme não é para o cinema, não vai para o cinema, ele não é exatamente um filme. Ele é uma outra coisa, né? Claro que é cinema e é filme, tem uma produção, mas me dá a impressão que se ele não foi exibido no cinema, ele perde um pouco o encanto que ele tem. Pode ser uma coisa muito pessoal minha, mas tem. Por outro lado,
Ele perde um pouco o cheiro da pipoca, né? Então. Mas por outro lado, né, a gente já viu gente falando, as pessoas têm em casa uns sistemas de som incríveis e telas incríveis e você pode ter mais conforto e tal. Eu acho que não existe o certo ou o errado aí. O importante é produzir e tentar, quando você é um artista, saber onde você vai lançar. O Doug Liman fez agora esse remake do Matador de Aluguel com o Jake Gyllenhaal e ele falou que eu filmei achando que era pro cinema e foi um lançamento direto para streaming. E eu pensando assim, tu não leu o contrato não, meu tio? Tu sabia o que era, mas bom marketing para falar isso, né? Porque as pessoas já têm um oba-oba para falar. Só que você vê o filme e fala, é um filme legal. Antigamente, quando eu era um jovem, bem jovem, a gente tinha uma coisa mítica no planeta chamado videolocadora. Era um lugar de sonhos, assim. Você entrava e tinha um caminhão de filmes enfileirados em estantes, né? Em fitas de VHS. Né? VHS é uma coisa também meio jurássica. E para girar a roda, as produtoras precisavam de volume. Então, o filme que vai para o cinema, um estúdio produz, sei lá, 10, 12, 15 filmes por ano, mas para você suprir a demanda de uma videolocadora para o pessoal ver filme em casa, você precisa de mais filmes. Então, muita coisa era produzida para sair direto em casa. Com streaming é a mesma coisa hoje. Essas pessoas precisam de volume. E eles têm grana para bancar esse volume. Então, se você pode fazer um contrato com o The Rock, e com o Ryan Reynolds, e com a Gal Gadot, e com o Chris Hemsworth, e com quem quer que seja, para fazer uma série de filmes para o seu streaming, que bom para você. Você tem volume, você consegue mais assinantes, você consegue girar a sua roda. Mas eu sinto, e aparentemente os grandes prêmios concordam comigo, que o filme precisa ser exibido no cinema para ser considerado cinema. Você não sente que o espectador, o consumidor que tá lá vendo os filmes, ele não tem uma sobrecarga de conteúdo? Eu acho que nem é de hoje, viu? A TV a cabo nos deu também uma overdose de conteúdo e depois veio o on demand também, né? O fato é que antigamente, de novo, né? Antigamente a gente tinha que se preparar para o horário que as coisas iam passar. Até no cabo e tal. Hoje em dia não tem isso. Tipo, como assim? O horário? Não, eu vejo a hora que eu quero. Então, isso cria uma demanda maior ainda de volume. Tem uma overdose de coisa, sim, e tem coisa para todo mundo. Mas eu acho que quem exige, quem cria essa demanda somos nós. É o próprio público. E é claro que tem um certo... Como que eu posso dizer? Uma certa soberba por parte de alguns estúdios de achar que cada um tem que ter o seu. Né? Então a Paramount tem o streaming dela, a Universal tinha o Peacock, que já não deu em nada, a Warner tem o Max, né? Que tinha uma marca incrível chamada HBO e falaram, HBO é uma marca ótima, esquece e deixa só Max. Gênios. A Disney tá com o Disney Plus, que agora vai ser Star, tudo num canto só. Mas eu acho engraçado que a Sony não tem o seu streaming, né? Ainda. E eles não vão ter. Porque eles ficam assim, temos filmes, querem comprar? Compra aí, ó. Tá aqui. Vendi pra você. Vai acabar o contrato? Tô vendendo pra você também. Vende pra todo mundo e não tem preocupação, tipo, meu streaming não tá funcionando, meu streaming não tá dando lucro, meu streaming não tá rolando. Não é um gasto de dinheiro, assim. É uma estratégia da empresa, a gente não vai investir. A Amazon e a Apple não são empresas de cinema, né? São empresas de outras coisas. E cinema é um jeito de se colocar nessa discussão audiovisual que dá um certo poder também. Então muita gente fala, nossa, a Amazon perdeu dinheiro investindo $500 milhão em Os Anéis de Poder. Assim, $500 milhão é um respiro por dia do Jeff Bezos, cara, na Amazon. É nada. É tipo, tô o dobro aqui. Então para ele é importante para ele e para a empresa se firmar nisso aí, né? A Apple tem investido em produtos melhores, que era parecido um pouco com o começo da HBO, que não tem a preocupação em dar mega audiências. Eles querem prêmio e querem prestígio, porque para eles o importante é a maçãzinha estar presente em todo canto. E você associar a sua marca a bons produtos, eu acho que não tem preço aí também. Tem, né? Porque os filmes são caros, mas para eles não tem. Você falando isso,
Pra mim é claro como os filmes que a Apple está produzindo, eles são lindos de ver, assim, basicamente. A imagem é muito bonita, eu vejo que é literalmente algo que rolou um grande investimento para resultar em qualidade e não em quantidade. Igual eu vejo, por exemplo, na Netflix, que teve um pouco... Eu não sei se foi uma impressão só minha, mas teve um período em que eles começaram a lançar vários produtos, assim, direto, com uma perda de qualidade significativa, tipo, enorme, assim. Aí o que houve da devolutiva, né, do público, falando, ai, a série tá ruim, ai, o filme tá ruim, isso tá muito mal feito. Mas enquanto eles não faziam essa devolutiva de vários produtos, assim, o que o público pedia? Ah, tá faltando coisa. Aí então fica também... O público é complicado, né? O público é complicado, eles não sabem o que eles querem. Né? O público quer o que esses caras demandam que o público quer. A gente tem a ilusão de controle que a gente não tem controle nenhum. Como todo investimento audiovisual, não existe fórmula, né, do que vai ser bom ou não. Tem você confia no artista. E você confia que o artista vai lá criar uma parada que vai ser bacana. Às vezes o bacana é uma fórmula. E a fórmula, tudo bem, ela funciona e às vezes a gente vê um filme de ação meio mequetrefe, já sei até onde vai o final, mas é uma demanda, que tem gente que vai ver filme e não quer pensar muito. Ele quer sentar e ter aquela experiência, acabou, vai fazer o jantar e tchau. Eu gosto de falar que eu assisto filme pra dormir, às vezes. Tem filme que eu falo que esse é o filme que eu vou assistir pra dormir. Mas é isso. Mas é isso. Isso acontece muito. Às vezes eu tô vendo filme com minha namorada, eu começo a ver o filme e falo, e aí? Olha pra ela, tá. Já foi. Tipo, game over. E tudo bem, não perdeu nada. É filme que é ruído. É só isso. Mas tudo isso demanda investimento. Ninguém sai de casa falando, vou fazer um filme ruim hoje. Nossa, o meu filme é ruim e eu tô lá fazendo. Não, o pessoal acha que tá fazendo um filme bom. Só que às vezes o talento ou a falta de faz com que um cineasta ou outro cineasta, eles não enxerguem às vezes o todo. Né? É muita parte se mexendo e nem sempre você sabe onde tudo está sendo amarrado. Né? Cangaço Novo é um produto brasileiro da Amazon, é extremamente bem escrito, bem produzido, bem interpretado. Ele tem aquela empolgação de uma série de ação bacana e tá lá, né? Já demandamos a segunda temporada, vai acontecer. E é a Amazon, o produto é deles. Quem manda ali são eles, então é legal. Nem sempre o executivo que está dando as ordens sabe exatamente o que está fazendo. Mas aí é uma discussão sem fim do poder do artista contra o poder de quem está pagando. Então, aproveitando, você fala dessa qualidade, eu sei que você gosta de cultura pop. Então, um pouquinho? Então, eu queria saber qual que é a sua opinião para onde a Marvel está indo agora. Porque ela tá... A Marvel. Ela em 2019 concluiu uma grande parte do universo dela com Vingadores Ultimato. Mas agora o público tá sentindo aí, tem críticas fortes a alguns filmes pra onde eles estão indo, como Madame Teia. A Madame Teia não é Marvel. Vamos... Sony. Sim. Quase. Perdão. Mas assim, o Batman completou 85 anos semana passada, agora, nesses tempos. A Marvel existe como editora e como casa de super-heróis desde 61. Né? Então tá aí a seus 60 aninhos já na pista. Pensa que desde a criação, desde o lançamento do Homem-Aranha na Amazing Fantasy XV, em 63, esse personagem tem novas histórias em 1, 2 ou 3 revistas mensais ininterruptas por 60 anos. O Batman tem histórias ininterruptas por 85 anos. Sem parar, todo mês tem história nova. Não teve um período que esses gibis pararam de ser produzidos. Né? Aí agora, o super-herói virou a bola da vez. Né? Porque o cinema não só entendeu como fazer, e a tecnologia alcançou o que a imaginação e o papel proporcionam, mas existe uma demanda por conforto, por personagens que você sabe
quem são, para onde vão e tal. A Marvel fez uma coisa muito bem sucedida, que foi criar um universo compartilhado, que é uma coisa que ninguém tinha feito antes. Só que a gente exige, como público, que a qualidade de tudo esteja no talo o tempo todo. E não tá. Porque a pandemia fez com que executivos da Disney falassem: a gente precisa de produto em streaming ininterrupto agora também. Tá todo mundo em casa. Então, você passou de um estúdio que produzia 3, 4 produtos por ano para um estúdio que produzia 12 por ano. O volume cobra um preço na qualidade. Então, eu sinto que eles pisaram no freio agora. Eles mudaram a mecânica de produzir filmes e séries, que era... Eles faziam séries como se faz cinema. Não tinha piloto, não tinha teste, e as coisas se consertavam na pós. Isso é insano, se você pensa. Então agora... E não tinha showrunner, as séries também, o que é bizarro. Agora existe uma preocupação maior com a qualidade do texto e como isso vai ser produzido, né? Então a série do Demolidor demitiu todo mundo que estava fazendo, pegou uma galera nova para poder reconstruir isso dentro dessa política nova. Se vai funcionar, eu não sei. A gente se acostumou, a gente que eu falo, o público em geral, se acostumou com alguns personagens mais emblemáticos que dificilmente vão voltar. Né? Homem de Ferro, Capitão América e tal. E existe uma nova geração que ainda não se provou, porque não teve nenhum grande filme depois disso. Né? Mas acho que tem um respiro esse ano. Tem um filme só no cinema, né, que é Deadpool e Wolverine. E tem personagens que não eram da Marvel que agora vão entrar no bolo, né? X-Men e Quarteto Fantástico. Então, acredita-se que aí eles possam dar um samba. Mas Mas já tá rolando polêmica, né? É um filme de cada... Mas polêmica rola sempre, porque fã de quadrinho é chato. Eles acabaram de falar: ai, vocês estão pegando agora uma surfista prateada que agora querem incluir. Você viu o quadrinho, cara? Olha que louco. Eu leio quadrinho desde que eu tinha 5 anos de idade, tá? Então, e eu entendo que uma adaptação é uma adaptação. Você tem que mudar coisas, né? Sim. E eu vejo muito nerd radical que quer exatamente como era no gibi. Não existe isso. Depende da interpretação de cada artista. Então, se você está criando um filme do Quarteto Fantástico, que você quer usar um personagem chamado Surfista Prateado, mas você quer mudar o gênero. Não é mudar o gênero, é mudar o personagem, né? Em vez de ser o cara que se sacrifica, é a mina do cara que se sacrifica. Os caras ficam ouriçados, mas esses personagens foram criados nos anos 60, numa época em que todo o personagem era homem, branco, hétero, dentro de um padrão. As mulheres serviam a um propósito. Ser sequestradas. E a própria Marvel começou a mudar isso em seus gibis. Por exemplo, quando tinha uma cena de multidão no gibi do Homem-Aranha na universidade, por exemplo, metade dos personagens lá eram negros. Porque eles falavam: a gente tem que refletir o mundo, gente. A Marvel tem esse compromisso. Então, agora, quando a gente recupera esses personagens, eles têm que estar antenados no mundo de hoje. O mundo de hoje é muito mais diverso. O mundo de hoje é muito mais empolgante. Eu lembro quando saiu a Miss Marvel, a personagem no gibi, a Kamala Khan, um amigo falou assim: isso é um absurdo. Quem vai se interessar em ler uma personagem adolescente muçulmana? Aí eu falei: bom, para começar, uma adolescente muçulmana, né? Vai pegar Sim. E vai se enxergar ali, porque identificação é importante. Nem sempre vão acertar. Nem sempre o equilíbrio da diversidade vai acertar. Mas estarem tentando, para mim, já é muita coisa, né? O próximo Capitão América, que é Admirável Mundo Novo, é o Anthony Mackie, é um novo personagem, vai trazer algumas coisas de volta, tem uma mistura, mas são personagens. Daí vem o investidor da Disney, lá um velho com cara de cadáver, falar: eu não entendo porque que tem que ter um filme só com mulheres, e eu não entendo porque que Pantera Negra só tinha elenco negro. E eu assim... É mesmo, amado? Você não entende? Então vem pro mundo real um pouquinho, né? Pra entender que as coisas têm que ser diversas. E o mundo é assim hoje. E a gente precisa que o mundo reflita quem nós somos. Tá parecendo que os lançamentos que estão acontecendo agora e tudo mais, não tá agindo como se fosse esperar que seja uma grande coisa, mas sim como um estudo para ver como que está o público até atualmente no pós-pandemia. É um equilíbrio. É um equilíbrio. Quando você investe
200 milhões de dólares num filme, você precisa pensar que você tem que atingir o maior público possível. Sim. E o público do cinema nos Estados Unidos, ele é dividido em 4. Sempre. São 4 públicos. Homem e mulher acima e abaixo de 25 anos. Acabou. Então, você faz um filme de super-herói, você tá mirando homem abaixo de 25. É legal? É, mas você só tá num quadrante, né? Você precisa ampliar o seu leque aqui. Filmes como Pantera Negra, como o primeiro Homem-Aranha, como Vingadores, eles conseguem pegar todo mundo. Então, o fã de quadrinhos, ele é isso aqui, ó. Ele é uma fatia muito pequena desse bolo. Eu garanto que tem muita gente que é mega fã da Marvel, ou do Batman, ou de qualquer coisa, que nunca abriu um gibi na vida, porque não precisa. Porque não precisa. Aí você vê esses caras falando, mas porque no gibi não era assim? Eu falo, e daí, mano? O gibi já foi 30 milhões de coisas diferentes ao longo de décadas. Então, o que acontece no cinema é uma construção para aquele momento ali. Aquilo ali que vai importar. Se vai funcionar ou não, aí, ó, você joga a moedinha e a gente vê o que acontece. Vingadores, eu acompanho a Marvel há muito tempo. Né? Eu conheço o Kevin Feige muito antes de ele ser presidente da Marvel. Eu fui nas filmagens do primeiro X-Men lá atrás, em 2000. Então, quando tudo era mato, eu já estava em cima desse troço todo, porque eu sempre fui fã de quadrinhos. E eu calhei de trabalhar com cinema no momento que isso começou a acontecer, e eu pude falar para os estúdios, eu quero ir no set de X-Men. E a resposta foi, o que é X-Men? É um filme que vocês vão lançar no que vem e tal. Tá filmando, Bryan Singer tá dirigindo, e eu fui. Então, eu acompanhei essa evolução e foi fascinante ver o resto do público abraçar esse novo tipo de filme. Porque eu sempre falava, super-herói não é gênero. Né? Gênero é suspense, terror, comédia, ação. Hoje eu já começo a pensar que super-herói talvez seja um gênero. Talvez seja uma coisa que tenha os seus símbolos, os seus signos próprios ali. E é legal ver que o público abraçou isso tudo. Mas como todo gênero, tem altos e baixos. O western teve o seu momento de glória e o western desapareceu. Desapareceu real. Nos anos 80 não existia o western. Aí o Clint Eastwood maluco falou, não, peraí. Aí ele fez Cavaleiro Solitário em 85 e fez Os Imperdoáveis em 93. De repente, o western voltou a ser importante. Filme de gangster? Não tem, até ter. Fantasia? Ninguém faz, até ter O Senhor dos Anéis. De repente, fantasia... De repente volta a Berlinda, né? Harry Potter fez com que a literatura fantástica para criança e adolescente de repente fosse um filão. E não era. Tudo isso é fase. Então talvez super-herói tenha atingido uma estafa natural da quantidade de produtos, mas basta um filme ser sucesso para todo esse papo acabar. Sim, com certeza. Você tem absolutamente toda a razão. E é interessante você falar sobre essa questão de... não é só para aquele público. Até porque, se fosse só para aquele público, simplesmente o filme não teria lucro. Não ia vender. Não existia. Não ia vender, não ia existir. E o filme está lá para atingir o maior público possível. É o que eu gosto de falar quando eu penso em adaptações de livros. Se a mensagem fosse só para aquelas pessoas, não existiria uma mensagem. Assim, basicamente, a mensagem vai servir para todos. Vai ser para pegar o conteúdo daquele filme, daquele quadrinho, daquele livro, ou independente, e transformar ele em algo para todos. Assim, basicamente. Porque é a mesma coisa. Nem todos leem o livro. Aí você fala, mas lê aquele livro lá, vê aquela coisa lá, vê esse quadrinho aqui. A pessoa fala, mas eu não gosto de ler. Eu não gosto de ver quadrinho. Mas também tem muita imagem. Mas eu não gosto. Eu gosto de assistir filme. Aí talvez a maneira de transportar aquela história, aquele ensinamento que pode ter acontecido num livro, num quadrinho, seja lá qual for, um filme que seja um outro meio de transporte, assim, entre aspas, para atingir o maior público possível, para transmitir essa mensagem, é uma coisa significativamente enorme, entendeu? Então... Eu já acho louco que minha mãe sabe quem é Thanos. Então... Pra mim é coisa minha, né? É coisa minha de criança. Eu conheço o personagem, agora todo mundo conhece. Eu acho isso bem, bem, bem louco. Você falou que assistir o filme em casa, ninguém viu nunca um filme memorável assim em casa, mas sim um filme no cinema. Eu queria te perguntar, na sua opinião pessoal e na sua opinião de crítico, qual foi o filme memorável que você assistiu no cinema? Você tem 3 dias?
porque eu vou ficar 3 dias falando aqui. Eu tenho, acho que, nossa, a primeira lembrança que eu tenho de infância é cinema. Eu consigo mapear a minha vida inteira em cima de filmes que eu vi no cinema. Momentos da minha vida profissional e pessoal são marcados pelo cinema, né? Eu pedi a minha namorada em casamento ano passado, depois que a gente saiu do cinema, no lobby do cinema. Ai, que lindo. Então o cinema é parte fundamental da minha vida. E o primeiro filme que eu tenho lembrança de ver, que foi Superman, o filme quando eu tinha 5 anos de idade, né? O filme saiu de 78, chegou aqui em 78, 79. Eu lembro das pessoas conversando na fila. Eu lembro vivamente de momentos nesse filme. E eu lembro que eu saí desse filme com as certezas da minha vida, que super-herói é da hora. Eu vou ser jornalista, porque ele era. E eu nunca mais quero sair desse lugar que me levou para outro lugar. E eu nunca mais saí. Então, eu tenho lembranças de filmes que eu vi profissionalmente, de sessões que eu vi com as pessoas que fizeram o filme do meu lado, de filmes que eu vi e pude comentar depois com o diretor as minhas impressões do filme e tal. Amizades que eu fiz por causa do cinema, né? O cinema me deu a minha profissão, me deu o meu sustento. Tem sessões que foram muito marcantes para mim. Eu lembro da primeira sessão do Senhor dos Anéis. Eu tinha visto o filme aqui, no Brasil. Eu viajei para Los Angeles para fazer alguma matéria no dia que ele estava estreando lá. Aí eu falei, vou ver de novo no cinema. Aí consegui comprar ingresso para a sessão das 11 da noite no Chinese, né, em Los Angeles, no Chinese Theater. A energia daquela sala dava para iluminar uma cidade, das pessoas e do entusiasmo que as pessoas tinham. Eu lembro que passou o trailer de Homem-Aranha antes e eu achei que o cinema ia explodir na hora. E é muito legal você compartilhar essa experiência com pessoas que você não conhece, né, mas que estão dividindo aquele momento contigo. E esses filmes pop eu acho um barato, porque existe um investimento muito grande do público em ver isso, né, e de você fazer parte daquele momento. Quando eu era moleque, não tão moleque, foi quando o Batman chegou ao cinema, né, em 89. E Batman foi um fenômeno que vocês não têm noção. O marketing começou 1 ano antes e você não podia jogar uma pedra se ela não batesse num símbolo do morcego em qualquer lugar. Uhum. Porque foi um fenômeno de marketing, de publicidade, de produtos. Batman era tudo, em todo lugar, em todo mundo. Ano passado a gente teve uma coisa muito parecida que foi Barbie. O planeta foi pintado de cor-de-rosa por causa de Barbie. E eu acho isso muito legal, porque transcende o filme. Parece que é uma coisa que as pessoas têm que fazer parte. Eu fui numa sessão no cinema aqui, eu passei em frente e eu via, tipo, mães e filhas, todo mundo vestido de rosa. Eu falava, olha que do cacete isso. Porque é uma memória que você vai dar e é um momento que você vai criar. E um filme que é ok, né? Se fosse horroroso, aí ia ser um problema. Mas eu acho legal você ter esses momentos que marcam. E eu acho que você vai ver cinema em casa e você vai descobrir um monte de coisa que eu não vivi, obviamente, os anos 50 e 60 e boa parte dos anos 70 no cinema. Mas eu descobri um monte de filme na televisão passando de madrugada, né, que eu assistia aqui. A programação de TV tinha muito filme clássico. Então, minhas madrugadas eram no cinema da TV. Então eu via muita coisa lá. E ver a locadora, aí era uma enxurrada de coisas. Para você descobrir coisas. Mas assim, para você fazer parte, para aquele filme aquele momento fazer parte da sua vida, você tem que viver isso. E o cinema é o lugar. Em casa você complementa. Eu acho que a gente conseguiu conversar bastante. Faltou coisa, então a gente adoraria, às vezes, talvez reencontrar você para uma outra conversa. Queria perguntar para a plateia se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida específica. Meu nome é Rodrigo. Eu queria saber de você o que você acha que falta nas políticas de incentivo à produção audiovisual no Brasil hoje, para que ela consiga suprir as necessidades desse mercado melhor. Falta diminuir muito preconceito em relação a políticas públicas, porque
A população em geral acredita que uma política pública é dar dinheiro para artista. E não tem nada a ver com dar dinheiro para artista. Tem a ver com investimento público. Então talvez falte comunicação. Talvez a comunicação para o público tenha que ser mais clara, né, de que forma isso aconteça, e os critérios de quem decide que projetos vão ser aprovados ou não também precisam ser mais claros, precisam ser mais transparentes. Aprovar um projeto cultural numa lei Rouanet, por exemplo, que não contempla cinema, né, mas uma lei Rouanet, por exemplo, é super complicado. A prestação de contas ela é minuciosa. Você tem que realmente ser muito correto com o que você faz. E eu acho que a população precisa saber disso. Precisa saber que não é à toa, né? Que não é dinheiro jogado fora e que não é dinheiro do governo, né? O governo faz uma ponte entre quem pode investir, o que é descontado de imposto, e quem vai apresentar um projeto que seja bom o suficiente. Eu acho que precisa ter não só mais transparência, mas talvez um pouco mais de pluralidade nos projetos que chegam. E pluralidade também nas comissões que escolhem os projetos. Porque se a gente é monotemático e a gente vê o cinema só como um canal para você falar sobre assuntos muito específicos e filmes que tenham importância, que tenham gravidade, eu acho que a gente acaba patinando, sabe? Cinema também é entretenimento. Cinema também é para você desligar a cabeça. E todos esses projetos são válidos e têm espaço. Então, talvez a pluralidade seja a palavra-chave aqui para a gente poder fazer com que essa roda gire de uma forma mais azeitada. A gente também tem uma pergunta especial do professor Deac. Você vai fazer... Fala, Sadovski. Aqui é André Deac, professor de jornalismo, de cinema e audiovisual aqui da ESPM de São Paulo. Te mando uma pergunta aí pensando nos estudantes aqui. Vários deles perguntam como virar um crítico de cinema. Qual é essa trajetória aí que você recomenda para eles? E o que faz um crítico ser um bom crítico, né? Se quiser contar o que é um mau crítico também pode, mas sobretudo, o que você acha que é um bom crítico? Vou citar nomes, lá? Um abraço. Muito obrigado, professor André Deac, né? Fazendo as perguntas do além aí. O principal é você ter bagagem e referências. Você tem que saber o que você está falando e você tem que saber como você bater a sua visão. Muita gente, eu já ouvi isso algumas vezes, eu acho tão engraçado. O pessoal falava assim: mas é sua crítica, você tem que começar escrito "na minha opinião". E eu pensando, bom, eu estou assinando, né? A opinião do Papa? Não, é minha. Mas uma crítica não é só opinião. Uma crítica é uma tese. Você vê um filme e você desenvolve uma tese sobre o filme. Seja bom ou seja ruim. E o que você faz? Você defende essa tese no seu texto. E texto tem que ter sabor. Texto tem que ter personalidade. E isso só vem com experiência. E a experiência vem de leitura e de prática. Então, um bom crítico tem que ler bastante. Eu não falo ler só crítica, mas ler tudo. Tem que ler bastante para você ter um bom vocabulário, para você descobrir de que forma as palavras se encaixam melhor na sua personalidade, que eu acho que é importante, e ter clareza ao defender a sua opinião, clareza ao defender o seu ponto de vista. A crítica não é uma escola que você está ensinando alguém o que é bom ou o que é ruim. A crítica é um farol. A gente ilumina algum aspecto da arte que talvez as pessoas que não são treinadas para isso, ou que não precisam saber disso, possam apreciar a arte de uma forma diferente, né? Seja cinema, música, uma exposição e tal. Eu acho que o papel do crítico ele é ser um guia, e não um guia de dizer o que é bom ou o que é ruim, mas um guia de dizer: você vai entender melhor o que você está vendo se a gente puder conversar sobre o que você está vendo. E para isso o crítico precisa ter um bom arsenal de referências, e no caso de cinema, um bom arsenal de filmes na cabeça, e um texto que seja saboroso. Eu acho que isso falta. Eu li uma vez que um cara falou: eu acho que a crítica tinha que falar mais dos aspectos técnicos do filme, da fotografia e da luz. E eu pensando, isso é muito chato. Eu não quero falar disso.
Eu não quero fazer uma análise técnica, né, de um filme. Eu não estou fazendo uma escaleta do filme. Eu quero falar sobre o que o filme me fez sentir. Eu acho que isso é mais importante. É claro, né, um aspecto técnico gritante sempre vale a pena ser destacado. Mas não é isso que faz uma boa crítica. Uma boa crítica é você ter clareza nas suas opiniões. E não ser um sommelier de CGI, que é o que mais tem hoje, né? O CGI tá ruim. Tipo, o cara não sabe nem o que é um After Effects, gente. Mas tudo bem. Temos uma pergunta aqui. Temos pergunta da professora Paula. Professora Paula, por favor. Meu querido Roberto Sadovski, aqui é a professora Paula, professora do curso de cinema da SPM São Paulo. O que você acha? Você acha que daqui a 10 anos a gente não vai mais abrir câmera? O que importa é o resultado. Então eu acho que daqui a 10 anos talvez a gente facilite a produção de você não ter que ir muito em locação, você pode reproduzir coisas aqui. O David Fincher faz muito isso, ele faz muito cenário digital já, e a gente não sabe, porque os efeitos são invisíveis. Ele fez Garota Exemplar, né, lá com o Ben Affleck e a Rosamund Pike, e a casa dos protagonistas, ela existe dentro de um estúdio. Então todo o cenário que você vê de fora, aquele subúrbio, não existe, não está lá. Foi criado em computador, mas ele é invisível. A tecnologia tem que funcionar para a gente. Ela tem que funcionar para que o produto no final seja imaculado. E eu acho que alguns filmes dão saltos tecnológicos que são importantes, e a gente precisa de uns malucos tipo James Cameron que falem: eu quero que seja desse jeito, para poder a tecnologia avançar e ficar acessível para todo mundo, mas a gente não pode ser refém. Então eu não acredito que daqui a 10 anos não vai ter mais câmera. Eu acho que daqui a 10 anos vai ter mais opções. E o diretor vai poder optar entre levar a equipe dele numa locação e gastar X, ou fazer tudo em estúdio e gastar Y, ou fazer um combinado de tudo. Eu vi Superman no cinema quando eu era criança e eu acreditei que o homem podia voar. E eu vejo o filme hoje, 40 anos depois, e eu continuo acreditando que ele estava voando naquele filme. Continua sendo perfeito do mesmo jeito. Roberto, a Júlia vai fazer a nossa última pergunta, porque o nosso tempo está acabando. Na sua opinião, qual era o filme que deveria ter vencido como o melhor filme no Oscar? Quando? Esse ano? Esse ano. Esse ano eu apostei... O que eu apostei, gente? Eu apostei em Oppenheimer mesmo, eu sabia que ele ia vencer. Mas você apostou nele porque você sabia que ele ia vencer, que ele é merecido, ou porque você... de coração, era o que você queria de coração? Eu coloco dessa forma. Dos 10 indicados ao Oscar esse ano, 9 eram ótimos filmes. 1, não. Então, se aquele 1 ganhasse, eu ia ficar muito pé da vida. Mas eu sabia que não tinha chance. Qual que era esse 1? Maestro. Maestro foi difícil. Maestro foi complicado. Eu gosto muito do Bradley Cooper. Ele é uma pessoa bacana também, mas ele queria tanto se fazer uma coisa importante, né? Uma coisa relevante. Só que assim, a gente teve um Oscar tão diverso. A gente teve um filme que parecia drama dos anos 70, que foi Os Rejeitados, brilhante filme do Alexander Payne. A gente teve Barbie, que podia ter sido só um filme de boneca, e a Greta Gerwig e o Noah Baumbach fizeram que fosse algo que tivesse substância. O que, se você falasse pra mim há 10 anos, eu ia dizer, nem a pau ela vai conseguir. E conseguiu. A gente teve Zona de Interesse, que é um filme de terror absurdamente assustador. E que a primeira sessão que eu vi foi uma sessão terrível, em péssimas condições, e eu não gostei do filme. E eu falei, preciso rever. Quando eu revi, eu saí chapado do cinema. Nunca vejo um filme na área externa da Cinemateca, quando tá chovendo, só digo isso. A gente teve Anatomia de uma Queda, que é um filme ambíguo e complexo para você filmar e para você montar. A gente teve Ficção Americana, que embora eu ache que ele não encontre o pé dele quando ele pousa, ele levanta questões muito corajosas, principalmente dentro desse cinema, desse momento do cinema que a gente vive agora. Que mais? A gente teve Assassinos da Lua das Flores, que para mim foi o melhor filme do ano passado, que eu acho, assim, de outro planeta. Foi belíssimo. Mas aí é o poder de um artista, né? De você pegar uma história e falar, a história não é sobre isso. A história é sobre isso outro aqui. E fazer esse ponto de vista
e concluir de uma forma brilhante. Eu acho o filme lindo em todos os aspectos. E eu acho o Oppenheimer um filmaço também. Eu acho que é um filme difícil tecnicamente de fazer. Difícil como narrativa. Basicamente são pessoas conversando em salas. Então, para você fazer com que isso seja empolgante ao longo de 3 horas, é muito complexo. Eu confio muito no Nolan como diretor. Eu acho que ele é um diretor absurdamente talentoso. Eu não sei por que as pessoas têm uma birra gigantesca em cima do Christopher Nolan. Tudo bem, Tenet, eu sei. A gente tentou ver Tenet, tudo bem. Mas eu fiquei bem satisfeito. Eu acho que esse ano foi a melhor seleção que a gente teve em muito tempo do Oscar. Ano passado ganhou um filme que eu gosto, mas por Deus, né? Pois é. Em uma seleção que tinha Tar, que é um filme. Mas tudo bem. Ó, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que sim. É legal, mas não, né? E faltou Pobres Criaturas aí. Gosto muito de Pobres Criaturas. Acho belíssimo também. Eu achei incrível. Acho uma maluquice do Lanthimos lá. E é uma maluquice bancada pelo Emma Stone com muito gosto ali. E é curioso, né? Que são filmes para adultos, feitos para adultos. E são filmes que encontraram o seu público. Com certeza. Então a gente subestima que Oppenheimer fez mais de 1 bilhão e é um filme de 3 horas sobre pessoas falando. Então não tem como você olhar para o outro lado e falar, adulto não vai para o cinema. Vai quando você dá um filme que mobilize as pessoas para assistir. Tenho amigos que odeiam Oppenheimer, mas tudo bem. Muito legal. Gente, vocês acabaram de ouvir uma breve análise crítica... Do Oscar, olha só. Do Oscar, de um jornalista crítico, tá? Tá certo, Roberto. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Júlia. Eu que agradeço por estar aqui, por todo esse conhecimento aqui que a gente teve. Obrigado a vocês por me receberem, obrigado a todo mundo que acompanhou, obrigado ao professor que mandou uma pergunta do além. Tudo bem? Bom, é isso. Eu sou Andrei Ludesch, criador e coordenador deste projeto. Na produção temos Júlia Guedes, Júlia Gasparim, Sabrina Risso. No roteiro temos Isabela Ogata, Júlia Mansur, Rodrigo Bastos. Na edição, Heitor Zópata, Natália Mansola, Rodrigo Muchagata. Na captação, Everson Afonso. Este podcast também foi feito em parceria com o Lab Digital, coordenado pelos professores André Deac e Paula Davis. E um agradecimento especial a Sabrina Risso pela logo e ao Cauê Librelon e Rodrigo Muchagata pela música.